Você já sentiu aquele cheiro sutil e inconfundível vindo de alguém mais velho? Um aroma que parece carregar histórias, memórias, e algo mais? Já se perguntou por que ele existe, de onde realmente vem, e o que ele pode estar tentando nos dizer? E se eu te dissesse que esse cheiro, que muitos associam apenas à idade, na verdade esconde um segredo que vai muito além do tempo? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga o envelhecimento, e até a si mesmo. Durante décadas, fomos levados a acreditar que o cheiro da velhice é apenas o resultado de higiene, medicamentos ou da própria decadência física natural. Mas e se isso for apenas a superfície? A verdade, mantida longe dos olhos do público, é que existe um composto específico, liberado silenciosamente pelo corpo com o passar dos anos, e ele carrega mensagens que nem mesmo a ciência compreendeu totalmente, até agora. Não estamos falando de algo místico, mas de uma realidade biológica que pode conter pistas sobre longevidade, saúde mental, e até mesmo sobre o fim da vida. O mais surpreendente? 99% das pessoas sequer sabem que esse composto existe. Ele age em silêncio, moldando como somos percebidos, como interagimos e até como somos lembrados. Alguns estudos mostram que, instintivamente, nosso cérebro capta esse cheiro e reage de formas que nem imaginamos, ativando memórias, despertando emoções profundas ou, em certos casos, criando distâncias invisíveis entre gerações. Mas por quê? O que ele está tentando comunicar? E o mais importante, por que ninguém está falando sobre isso? Conforme você acompanha cada detalhe deste vídeo, vai entender que esse cheiro não é apenas um subproduto do tempo, ele é um mensageiro. Uma impressão invisível que o corpo deixa no mundo. Um aviso? Um chamado? Ou uma chave esquecida para entender os segredos do nosso ciclo de vida? Cada resposta leva a uma nova pergunta, e cada pergunta empurra você mais fundo em um mistério que esteve debaixo do nosso nariz o tempo todo, literalmente. Então, não se distraia. Não avance. Cada segundo daqui para frente é uma peça essencial de um quebra-cabeça maior do que você imagina. Porque no fim deste caminho, não é apenas o mistério do cheiro do envelhecimento que será revelado, mas algo ainda mais profundo sobre quem somos, o que deixamos para trás, e o que realmente significa envelhecer. Você já notou como o cheiro de uma pessoa pode mudar com o tempo? Às vezes é tão sutil que nem conseguimos descrever, mas ele está lá, algo no ar, como um sussurro do tempo. Durante anos, acreditou-se que esse aroma era apenas resultado de fatores externos, como produtos químicos, medicamentos ou a própria rotina de higiene dos idosos. Mas e se isso for apenas o que nos deixaram acreditar? E se a verdadeira origem desse cheiro estiver dentro de nós, em algo que vai muito além do físico, algo que a própria ciência evitou encarar por medo das implicações? A verdade é que o corpo humano passa por transformações profundas à medida que envelhece. Uma dessas mudanças envolve a liberação de uma substância chamada nonenal, um composto orgânico que surge na pele com mais intensidade a partir dos 40 anos. Esse nome pode parecer técnico e inofensivo, mas o que ele representa vai muito além da química. Ele é a primeira pista concreta de um mecanismo oculto, quase como uma impressão digital invisível que revela mais do que nossa idade. Revela traços do nosso passado emocional, nosso estado de espírito e até de como encaramos o fim da vida. E o mais curioso? Esse composto não é resultado do que adicionamos ao corpo, mas sim daquilo que ele começa a perder. Antioxidantes naturais, ácidos graxos saudáveis, a capacidade de regeneração celular, tudo começa a declinar. E com essa decadência lenta e silenciosa, surge um tipo de assinatura aromática que o corpo não consegue esconder. Não é só envelhecer. É o corpo gritando em silêncio que algo está mudando, que algo está sendo deixado para trás. É como se o cheiro carregasse consigo o eco do tempo que passou e que nunca mais voltará. Mas por que isso importa? Porque, inconscientemente, todos nós reconhecemos esse cheiro. Ele nos afeta emocionalmente, despertando empatia em alguns, rejeição em outros. Ele ativa memórias profundas, muitas vezes ligadas à infância, aos avós, ao medo da perda, ao carinho e à vulnerabilidade. Nosso cérebro reage a ele mesmo quando não estamos conscientes disso. E essa reação molda nossos comportamentos, nossas conexões, e até como tratamos as pessoas mais velhas ao nosso redor. É o invisível controlando o visível. É a biologia afetando o afeto. Agora imagine,
Se uma simples molécula como a 2-nonenal é capaz de provocar tudo isso, o que mais o corpo está tentando comunicar? E por que essas descobertas não são amplamente divulgadas? Há algo mais profundo por trás desse cheiro, algo que envolve não apenas a ciência, mas também cultura, sociedade e espiritualidade. No próximo capítulo, vamos mergulhar na história por trás do cheiro da velhice e descobrir como diferentes civilizações o interpretaram, e por que algumas delas acreditavam que ele era um sinal direto da alma. Muito antes de termos laboratórios e nomes científicos para tudo, os povos antigos já percebiam o aroma que se desprendia dos mais velhos. Só que, para eles, aquilo não era apenas um sinal de decadência do corpo. Era algo sagrado. Em culturas orientais, como a japonesa, esse cheiro era visto como parte da sabedoria do corpo, um tipo de perfume ancestral que o tempo deixava em quem havia vivido o suficiente para compreender os mistérios da existência. Para eles, o cheiro era memória. Era a alma. No Antigo Egito, acreditava-se que os sacerdotes eram treinados para identificar aromas específicos associados ao envelhecimento. Eles acreditavam que esses cheiros revelavam o nível de pureza ou conexão espiritual da pessoa. Quanto mais suave e marcante era o cheiro, mais elevada era a alma. E quando alguém morria, parte do ritual envolvia preservar aquele aroma, pois se acreditava que ele era a última mensagem da pessoa ao mundo dos vivos. Percebe como esse tema é mais profundo do que qualquer um imagina? Mas nem todas as culturas viam esse cheiro com reverência. Em algumas tradições europeias medievais, ele era associado à aproximação do véu, o momento em que a alma começava a se desprender do corpo. Era um cheiro temido, visto como prenúncio da morte. Não à toa, muitos rituais religiosos envolviam o uso de incensos, óleos e perfumes ao redor dos anciãos, não apenas para mascarar o odor, mas para proteger o espírito de influências externas. Era uma tentativa de equilibrar o corpo, a mente e o invisível. E aqui está algo que talvez você nunca tenha ouvido. Algumas tribos africanas acreditavam que o cheiro do envelhecimento revelava segredos da linhagem familiar. Ele era usado para identificar líderes espirituais, curandeiros e até prever presságios para a comunidade. Era como se cada ser humano deixasse um rastro olfativo único, e os mais velhos, por terem vivido mais, carregassem o cheiro dos antepassados. Incrível, não é? Enquanto o mundo moderno tenta apagar esse cheiro, os antigos tentavam entendê-lo. O que tudo isso nos mostra é que o chamado cheiro da velhice nunca foi apenas sobre o corpo. Ele sempre esteve entrelaçado com algo mais, com a identidade, com a história, com a espiritualidade. Então a pergunta que não quer calar é: por que nos afastamos tanto dessa sabedoria? Porque hoje temos vergonha de algo que antes era sagrado? A resposta pode estar no que a indústria não quer que você saiba, e é isso que vamos revelar na próxima parte. Como grandes empresas lucram com o medo de envelhecer, e o papel oculto do cheiro nisso tudo. Você já se perguntou por que temos tanto medo de envelhecer? Porque associamos rugas, cabelos grisalhos e o tal cheiro da velhice a algo ruim, indesejado, quase vergonhoso? Não foi sempre assim. Em algum momento da história moderna, o que antes era símbolo de sabedoria e respeito passou a ser encarado como falha, decadência e abandono. E essa mudança não foi por acaso. Ela foi construída, milimetricamente arquitetada por uma das forças mais poderosas do nosso tempo, a indústria da juventude eterna. Com a ascensão da publicidade nos anos 1950, começou uma verdadeira cruzada contra o envelhecimento. Revistas, comerciais, mais tarde, redes sociais passaram a alimentar a ideia de que tudo que não fosse jovem, fresco e perfeito deveria ser escondido, inclusive o cheiro. Foi nesse período que surgiram os primeiros produtos com a promessa explícita de neutralizar o odor da velhice. Eles não estavam apenas vendendo sabonetes ou perfumes. Estavam vendendo alívio emocional, aceitação social, principalmente, esperança. E quanto mais o medo crescia, mais surgiam soluções milagrosas, cremes anti-envelhecimento, desodorantes corporais com tecnologia anti-2-nonenal, roupas com microcápsulas de fragrâncias jovens, até cápsulas orais prometendo cheiro de juventude. O discurso era sempre o mesmo: você não pode cheirar como alguém velho, senão será esquecido, excluído, rejeitado. Essa narrativa se infiltrou nas famílias, nas empresas, nos relacionamentos, e sem perceber, começamos a esconder nossos pais e avós em casas de repouso, a evitar abraços longos, a temer o toque, tudo por causa de um medo invisível que foi plantado em nós. E aqui está a verdade mais incômoda: quanto mais você teme o envelhecimento, mais você consome. Quanto mais você rejeita o cheiro natural do tempo,
mais você se torna refém de uma indústria que lucra bilhões todos os anos em cima da sua insegurança. Eles não vendem apenas produtos, eles vendem a ilusão de que você pode controlar o tempo, que pode silenciar o corpo, apagar o cheiro e continuar sendo aceito. Mas será que estamos realmente ganhando com isso? Ou estamos perdendo algo essencial? A próxima parte vai além do que qualquer propaganda ousou mostrar: os efeitos colaterais invisíveis de esconder o cheiro da velhice. Porque quando tentamos apagar o aroma natural do tempo, não estamos apenas calando o corpo, estamos calando memórias, vínculos e uma parte profunda da nossa identidade. E é aí que a história começa a ficar ainda mais pessoal, e ainda mais urgente. Você já sentiu saudade de alguém só por causa de um cheiro? Um aroma vindo de um armário antigo, de uma poltrona envelhecida, de uma blusa guardada no fundo da gaveta, e, de repente, você é transportado para o colo da sua avó, o riso calmo do seu avô, o fim de tarde na casa onde passou a infância. Esses cheiros são mais do que partículas no ar, são cápsulas de tempo, guardadas no fundo da nossa memória emocional. E quando tentamos apagá-los, apagamos junto uma parte essencial da nossa história. A ciência já provou que o olfato é o sentido mais ligado às nossas emoções. Ele ativa regiões do cérebro responsáveis por memórias e sentimentos profundos. Isso significa que o cheiro natural do envelhecimento não é apenas um odor, ele é um elo invisível entre gerações, um portal silencioso que conecta netos aos avós, filhos a pais, a infância ao presente. Quando mascaramos ou eliminamos esse cheiro, perdemos mais do que moléculas, perdemos raízes. E o mais triste é que esse apagamento acontece em silêncio. Ninguém nos avisa que, ao limpar o cheiro da velhice, estamos também esterilizando a presença daqueles que vieram antes de nós. O afeto fica mais distante. A empatia diminui. O toque se torna protocolar. Começamos a ver o idoso como um corpo em deterioração, e não como um universo de histórias, amores e cicatrizes. É como tentar apagar a voz de uma canção que marcou sua vida, só porque ela não está mais na moda. Esse distanciamento tem um custo alto. Não apenas para os idosos, que sentem na pele a exclusão velada, mas também para os jovens, que crescem sem contato real com o ciclo natural da vida. Ao esconder o cheiro da velhice, escondemos a verdade sobre o tempo, sobre a finitude e sobre o valor de cada momento. Tornamo-nos imaturos diante da morte e apressados diante da vida. E isso cria uma geração que idolatra a juventude, mas teme profundamente o futuro. Mas e se, em vez de esconder, nós aprendêssemos a reconhecer? E se pudéssemos olhar para o cheiro do envelhecimento como um símbolo de sobrevivência, de amor acumulado, de memória viva? Na próxima parte, vamos descobrir como algumas pessoas estão resgatando essa conexão, e o que acontece quando paramos de combater o tempo e começamos a honrá-lo. Prepare-se, porque essa virada pode transformar não só a forma como você vê os outros, mas também como você se vê. Em uma pequena cidade do interior, uma neta encontrou uma caixa esquecida no porão da casa da avó. Dentro, havia cartas antigas, fotos desbotadas, e um lenço de tecido, guardado com extremo cuidado. Ao levá-lo ao rosto, sem querer, ela sentiu o cheiro da infância. Um perfume leve, entre sabão e tempo. E naquele instante, como um raio, vieram as lembranças, o colo quente, as mãos enrugadas acariciando seu cabelo, as histórias contadas antes de dormir. Ela chorou. Não porque o lenço estava velho, mas porque ali havia amor condensado no ar. Um amor que nenhum vídeo, nenhum áudio ou texto poderia reproduzir. Essa história não é única. Em asilos, lares e casas antigas ao redor do mundo, há filhos, netos e cuidadores que se reconectam com seus entes queridos através do cheiro. Muitos relatam que o simples ato de permitir-se sentir aquele aroma, sem julgá-lo, sem tentar mascará-lo, abriu portas emocionais que estavam fechadas há anos. Pessoas que haviam se afastado dos pais pela correria ou pelas diferenças reencontraram o caminho de volta por causa de uma memória olfativa. O cheiro se tornou reconciliação. E isso também acontece com aqueles que estão partindo. Há registros de pacientes com Alzheimer em estágios avançados que, ao sentir cheiros familiares, reagiram de forma quase milagrosa. Um avô que não reconhecia mais a filha, ao cheirar uma peça de roupa impregnada com o perfume da esposa falecida, sussurrou seu nome. É como se o cheiro fosse a chave final que ainda consegue abrir portas no labirinto da mente. Quando tudo parece se apagar, o aroma permanece. Ele resiste. Ele salva. Essas histórias revelam que o cheiro da velhice não é um fardo, é uma herança. Ele carrega fragmentos da alma de quem viveu. E mais do que isso, ele transmite, silenciosamente, valores, experiências e afetos que atravessam o tempo.
Quando aceitamos esse cheiro, deixamos de lado o medo e passamos a enxergar o outro com profundidade. Começamos a entender que cada ruga tem um cheiro. Cada cicatriz tem um aroma. Cada história tem um traço olfativo que merece ser lembrado. Por isso, antes de rejeitar o próximo abraço de alguém mais velho, antes de estranhar o aroma de quem já viu o mundo mudar tantas vezes, respire fundo. Permita-se sentir. Porque talvez ali esteja o último vestígio de um amor que nunca será dito em palavras. E no próximo capítulo, o último dessa jornada, vamos chegar à revelação final. O que o cheiro do envelhecimento está tentando nos ensinar sobre a vida, sobre o tempo, e sobre nós mesmos. No final de tudo, depois de todas as análises científicas, dos rituais ancestrais, das manipulações da indústria e dos resgates emocionais, sobra uma pergunta que ecoa dentro de nós: o que esse cheiro quer nos contar? Por quê? Por trás das moléculas invisíveis, existe algo maior. O cheiro do envelhecimento é, na verdade, a linguagem do tempo. É o sussurro da existência dizendo: você está aqui. Você passou. Você viveu. Esse cheiro carrega, em silêncio, a prova de que sobrevivemos às dores, às perdas, às quedas. Ele marca a passagem pelos invernos da vida, e a coragem de seguir mesmo quando tudo dizia que era hora de parar. É o testemunho de uma alma que acumulou dias, olhares, toques, silêncios. Cada nota olfativa é uma memória condensada. E nós, ao invés de escolhermos isso, fomos ensinados a correr, a mascarar, a apagar. Como se viver fosse algo a ser escondido. Mas a verdade que 99% ainda não reconhece, é que esse cheiro é um presente. Ele é o corpo dizendo que a jornada valeu a pena. Que a juventude é apenas uma estação, e que o outono da existência também tem beleza, também tem perfume. O cheiro do envelhecimento é a assinatura final do tempo em nossa pele. Um selo invisível que diz: você é único. E sua história também. E talvez, seja por isso que tantas pessoas choram ao sentir o cheiro de alguém que já se foi. Porque ali está tudo que não foi dito. Tudo que ficou por sentir. O cheiro é a última carta deixada para nós. Uma carta que diz: lembre-se de mim, mesmo quando a voz se cala. E nesse momento, a gente entende: o cheiro não é o fim, ele é a continuação. Então, da próxima vez que você sentir o cheiro do envelhecimento, não fuja. Não julgue. Não rejeite. Inspire profundamente e entenda: você está diante de uma verdade que poucos conseguem ver. Uma verdade que não pode ser vendida, nem imitada, nem esquecida. Porque o cheiro do envelhecimento é, acima de tudo, o cheiro da vida que foi plenamente vivida. Ao longo desse vídeo, percorremos juntos um caminho inesperado. Começamos com uma pergunta estranha, quase incômoda, sobre o cheiro do envelhecimento, e acabamos mergulhando em um universo de descobertas profundas sobre o tempo, a memória, o afeto, acima de tudo, sobre a forma como enxergamos a vida. Fomos confrontados com a maneira como fomos condicionados a temer aquilo que, na verdade, deveria ser reverenciado. Entendemos que o cheiro da velhice não é um defeito, mas uma marca da existência, um lembrete silencioso de que alguém caminhou antes de nós, amou, chorou, construiu. Ele não é o fim. É o rastro daquilo que continua. Talvez a grande ironia de tudo isso seja perceber que, enquanto o mundo corre para esconder o cheiro do tempo, o que realmente nos torna humanos é justamente aquilo que carregamos com o tempo. Cicatrizes, rugas, memórias, e sim, cheiros. Quando tentamos apagá-los, apagamos a história. E quando os reconhecemos, criamos pontes invisíveis entre o que fomos, o que somos, e o que seremos. Então, se existe uma lição que esse vídeo deixa, é essa: envelhecer não é perder, é acumular. E o cheiro que vem com isso? É apenas o perfume daquilo que foi vivido com coragem, com presença, com verdade. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, se te fez lembrar de alguém, ou olhar para o tempo com outros olhos, considere se juntar a nós. Aqui, a gente fala das verdades que ninguém quer dizer, das histórias que merecem ser contadas, e dos detalhes que o mundo costuma ignorar. Se inscreva no canal. Porque toda semana, a gente vai mais fundo. E você é parte essencial dessa conversa.